Vamos com calma, É isso aí, negada. Se não for pra ser assim, a gente nem vem, hein? Agora tem a coisa, viu? Se fosse o Alex Poatan lá, daqui a pouquinho. ele já tinha trocado essa cama de ar, que ali é borracheiro, viu? Agora aqui, ó, 3 homens. Pior é os peru. Três ajeitando ao tanto, olhando. É. Já tem mão demais sobrando aí. Ei. Tamo aqui na área. Kennedy do Viana. Pneu furou. E já estamos aqui trocando aqui o pneu. Show? Eu vi a coragem que tu teve de chamar ele. Ei, o seu Roberto que mandou. Não, cheguei lá. Ele chegou lá tão humilde, mano. O cara tem que ser humilde pra falar com o padrinho.